Em 2015 eu fui escolhido um dos 3 melhores palestrantes do mundo, segundo a minha mãe, né. E assim, vocês estão sorrindo e não aplaudindo porque vocês não conhecem a minha mãe. Só para vocês terem uma ideia, eu me lembro de um episódio na minha adolescência, que eu ia saindo de casa e minha mãe disse: "Filho, pôs perfume?" E aquilo me intrigou. E eu respondi: "Sim, mamãe." E percebi que a partir daquele dia, sempre que eu ia saindo, minha mãe dizia: "Filho, pôs perfume?" E a resposta era sempre a mesma: "Sim, mamãe." Até que um dia ela perguntou: "Filho, pôs perfume?" Eu disse: "Sim, mamãe." Por que essa insistência de perguntar se toda vez eu pus perfume? E ela disse: "Filho, homem feio tem que andar cheiroso." Então, se uma mãe diz isso para um filho, e anos depois diz que ela acredita que ele é um dos melhores palestrantes do mundo, eu tenho que dar crédito a ela. Na minha família sempre foi assim, a gente sempre foi muito sincero. E parte do que eu venho dividir com vocês tem a ver exatamente com o papel da família no desenvolvimento da gente, né? Eu sou professor, como me disseram, professor por paixão, embora algumas pessoas digam: "Como assim, paixão, ensino, física, essas coisas parece que não se juntam." E eu sempre digo que a paixão por algo passa pela compreensão desse algo. Eu acredito firmemente que se você conhece os porquês das coisas, qualquer que seja essa coisa, se torna apaixonante, se torna maravilhosa, se torna incrível. Então descubra os porquês, e é por isso que a gente está aqui hoje, para falar de alguns deles. E aí eu me lembro de novo, remontando a minha família, né, que eu posso dizer que sorte nesse aspecto, de ter nascido no seio familiar de pessoas que estimulavam umas às outras. E quando eu me tornei professor, eu vi o quão diferente isso é na realidade da maioria dos estudantes que tenho tido o prazer de conviver ao longo de 25 anos de sala de aula. E eu venho aqui fazer uma provocação para vocês. Pensar sobre como a atitude em relação às coisas corrobora para o sucesso ou não na realização dessas coisas. Eu vejo muitos estudantes que passam pelas minhas salas de aula que têm a mesma formação, enfrentam as mesmas provas e têm resultados completamente distintos. E a gente pode discutir várias razões para isso. E uma delas eu queria dividir com vocês, que acredito ser uma das mais relevantes, que é a atitude mental que a gente tem diante das coisas. É fato que ao longo da nossa infância, a gente escuta muito mais vezes não do que sim. Até porque criança está em fase de descoberta e de vez em quando descobrir as coisas impõe riscos, né? Quem aqui não lembra, se tem criança em casa, da fase que a gente descobre como fazer uma campainha de mãe? Alguém sabe o que é uma campainha de mãe? É sempre que você faz alguma coisa só para ver sua mãe gritando não, né? Imagina um bebê descobrindo os seus arredores, engatinhando, e de repente olha para a parede e vê aquela coisa que parece um rosto grudado na parede, com aqueles 2 furinhos, às vezes um terceiro, encarando, e ele vai chegando perto e a mãe grita, não! Ele olha para a mãe desconfiado, dá mais um passinho e a mãe grita, não! E aí ele percebe que cada vez que ele se aproxima daquilo ali, a mãe grita não. E para validar essa ideia, o que é que ele faz? Na primeira oportunidade, olha para a mãe antes, engatinha em direção à tomada, e a mãe grita não! E ele sorri. Não porque ele é um monstrinho, mas porque ele está fazendo ciência. Ele está validando a ideia. Ele fez uma hipótese, fez o experimento e descobriu que funciona. Toda vez que ele aponta o dedo, a mãe grita não! Até que um pai maluco, como o meu, disse à minha mãe o seguinte, quando ele estiver indo, você grita não firme, mas só uma vez. E eu vou correr para o quadro de luz. E aí minha mãe, que tinha mais medo do meu pai do que ia acontecer comigo, aceitou a proposta e me viu engateando e olhou para mim com aquele olho marejado e disse, não! E eu fui. Só que minha mãe não disse o segundo não. E aí eu me perguntei, ué, tá pensando que eu não vou? Eu vou. E nada de não. Aí eu coloquei o dedinho, minha mãe olhando para mim triste. Eu colocando o dedinho, ela olhava para mim triste. Eu coloquei o dedinho e meu pai escutou. Ah! E aí ele desligou. E aí, a partir daí eu entendi como um não pode ser importante na vida. E toda vez que alguma coisa eu ia fazer, minha mãe dizia não, eu fazia assim, ó. Porque eu achava que ia acontecer a mesma coisa. Então veja como
a família tem um papel determinante. Ainda hoje, às vezes, quando eu estou nervoso, eu cruzo assim a mão. Mas eu não vim falar de história triste não, tá? Embora a maioria de nós, se voltar para a infância, vai lembrar de algum episódio onde um não talvez tenha servido para você para criar uma crença limitante. Se vocês fizerem um pequeno esforço mental, é bastante provável que você lembre de algum momento em que você queria um apoio e de repente a sua família disse não. Não, isso não é para você. Não, não faz isso. Não é assim não. E meus alunos dividem comigo isso. Eu também recebi alguns nãos. Alguns foram bem chocantes, né, como a gente acabou de ver. Mas eu acho que a gente pode fazer uma ressignificação disso. Eu gosto muito de dizer que sou pernambucano, porque assim como o pessoal aqui do Sul, nós temos muito orgulho de ser quem somos, né? É muito comum que nossa fama chegue antes da gente de termos o maior carnaval, na verdade o maior bloco carnavalesco do mundo, o maior São João. Chegamos até a dizer que temos 2 rios que se juntam para fazer o oceano, né? E aí tudo nosso é o maior ou o melhor. Inclusive de lá nasceu o maior canal de ensino de física da internet brasileira, do qual eu faço o papel de representar aqui agora. E muito dessa autoridade que nós investimos em nós mesmos tem a ver com a postura que a gente tem desde casa. E eu acho que essa postura mental muda muito os resultados. E para falar sobre a importância disso, eu queria lembrar um episódio que eu chamo intimamente de a fórmula do chocolate infinito. Professor de física, fórmula, a turma já faz uma carinha de... Mas calma, não tem nada muito confuso, não, são só 4 letras, LQVP a fórmula. Eu tinha cerca de 9 anos, 9 para 10 anos provavelmente, e ganhei uma caixa de chocolates, como toda criança, fiquei muito feliz com isso. Fui para a escola com essa caixa de chocolates, em parte para me exibir com ela, em parte para fazer raiva aos amigos comendo chocolate. Fiz a bobagem de abrir esse chocolate no final da aula, antes do intervalo, e lógico, quando você abre uma caixa de chocolates, onde tem um bocado de criança junto, o que acontece? Parece um buraco negro, né? Tudo converge para ele. E aí eu assustado, não, peraí, meu, então me dá. E aí eu disse, só troco por moedinha. E aí o pessoal aceitou a proposta e daqui a pouco, moedinha, chocolate. Peguei um para mim, que senão acabava. E ao olhar para a caixa vazia, ela não estava vazia. Ela estava cheia de moedinhas. E quando eu contabilizei as moedinhas, eu percebi uma coisa incrível. Juntando as moedinhas, eu conseguiria comprar 2 caixas de chocolate. E aí eu pensei, vendo uma, tenho 2. Separo uma para comer, vendo uma, tenho 2. Separo uma para comer, vendo uma, tenho 2, chocolate infinito. Aquilo foi meu primeiro encontro com o Nirvana, né? E aí eu cheguei em casa entusiasmado, aquele pimpolho gordinho, rosado, gritando para o pai, que era empreendedor e querendo fazer orgulho para o pai. Pai, nunca mais o senhor vai precisar me dar dinheiro para a mesada. E ele olhou intrigado, como assim, garoto? Eu descobri a fórmula do chocolate infinito. E aí eu esperando aquela comemoração em casa, meu pai me abraçando, todo mundo em festa, minha mãe ao redor, todo mundo dançando. O que acontece? Meu pai me olha com um ar meio inquisidor. Explica para mim essa história de chocolate infinito. Já foi um choque. Até então, a visão que eu tinha da minha família é que a família empurrava para frente o tempo todo. E quando eu tinha tido meu grande encontro com a descoberta, meu pai deu uns... Calma lá. E aí eu, bom pai, é o seguinte, eu pegando um chocolate desse, eu levo para a escola, vendo, aí tem 2, olha só que legal, eu separo um para mim, vendo o outro, tem 2, separo um para mim, vendo o outro, tem 2. E aí quando eu disse, agora ele entendeu, vai bater palmas, aí ele disse, ué, e no final de semana, como é que você vai fazer essa multiplicação? Não tem aula sábado e domingo. Aí eu parei assim, impactado pela pergunta, porque eu esperava a festa, mas respondi, pai, é o seguinte, eu não preciso comer uma caixa de chocolate todo dia. Então, aquela caixa que eu vou acumulando, eu guardo para o final de semana, deixo sempre para segunda-feira. Aí ele, ok. E nas férias, que são 30 dias? Aí eu, poxa, meu pai realmente quer me derrubar, né? Aí ele disse, pai, eu só tenho férias uma vez por semestre. Não é possível que eu, ao longo de um semestre, eu não consiga fazer uma pequena reserva que garanta caixa de chocolate para o retorno. Aí ele, ok. E se o pessoal abusar dos seus chocolates?
E foi uma sequência de perguntas, uma atrás da outra. Cada resposta que eu dava, ele dava uma lapada de volta. E meu pai era muito mais experiente, tinha um repertório muito maior do que eu quando eu tinha 9 anos. E aí o que aconteceu? Voltei frustrado para o meu quarto. Quase aos berros e choros. Não fiz isso porque lá no Nordeste, cabra da peste, não tem esse negócio de voltar chorando, não. Volta P, mas não volta chorando. Tive uma noite terrível e por isso me lembro dela até hoje. Esse episódio já aconteceu faz mais de 30 anos e eu me lembro exatamente da sensação dolorosa, da frustração daquela conversa com meu pai. Outro dia fui para a escola, meio descrente do chocolate infinito, mas fiz lá minha tentativa. E quando volto de meio-dia, está lá meu pai. Eu esperando de novo aquela cara inquisidora, e eu pergunto, o que é que vocês acham que ele fez? Ele chegou com 20 caixas de chocolate e disse, está aqui meu filho, para você começar o seu negócio. E aí quando meus olhos brilharam, e eu olhei, nossa, ele entendeu a fórmula do chocolate infinito. Ele me puxou pelo ombro, olhou profundamente nos meus olhos, com todo o amor que um pai pode ter, e me revelou a verdadeira fórmula do chocolate infinito. Ele disse mais ou menos assim, filho, toda vez que você tiver algo de seu, verdadeiramente seu, que você acredite profundamente que é aquilo que te fará feliz, cerque-se das pessoas que possam potencializar as suas habilidades. E tenha firmeza de caráter, que hoje a turma chama de resiliência. E tenha firmeza de caráter na busca do que você quer alcançar. Pois quaisquer que sejam os desafios, você poderá transpô-los. Isso ficou tão fortemente gravado na minha mente, que eu transformei isso numa hashtag para dividir com o público que me assiste pela internet. Um público que normalmente é desfavorecido, porque nasceu num ambiente de poucas expectativas, porque teve uma formação deficitária por várias razões, e que escutou praticamente a vida toda, não é para você, não dá para você, não é seu destino, não é por aí, não, não, não. E aí sempre que eu estou promovendo algum encontro, falando para qualquer que seja o público, eu quero lembrar aquilo que meu pai me ensinou como uma forma para você ter sucesso e conquistar seus desejos. Não dizendo que é fácil por isso, mas dizendo que é possível. Toda vez eu lembro do que meu pai disse e eu traduzo isso nessa fórmula, LQVP. E eu divido com vocês que provavelmente têm sonhos, metas, algumas frustrações, alguns desejos, algumas coisas que sequer você colocou para frente. E desafio de repente você a mudar de postura mental em relação a esses desafios e escrever em um lugar fácil de você encontrar quando você sair daqui. LQVP. Pois como me ensinou meu pai aos 9 anos, e obrigado meu pai por isso, qualquer que seja o desafio que você tenha pela frente, se você se cerca das pessoas corretas, que podem potencializar suas habilidades e tem força de caráter para ir em busca dos seus sonhos, todos são sonhos conquistáveis. LQVP. Lembre que você pode. Muito obrigado.